Boa noite, você que já chegou, já está presente aí na nossa live, na nossa transmissão dessa noite, seja muito bem-vindo. Deus abençoe a sua vida, sua família. Nós queremos mais uma vez aqui agradecer primeiramente a Deus pelos recursos que temos em podermos fazer essa transmissão e agradecer a vocês também que têm comparecido para junto conosco, como corpo de Cristo, podermos prestar o culto a Deus que temos prestado aqui às quartas-feiras, aos domingos. Hoje é quarta-feira, dia 1º de abril do ano de 2020. Hoje é o dia da verdade, porque este dia nos criou o Senhor, e este dia é do Senhor, não é o dia da mentira, é o dia da verdade. E é por causa dessa verdade que nós estamos aqui, porque cremos que a palavra do Senhor continua viva, eficaz e nos dando a certeza de que podemos continuar confiando nele para que possamos suportar todas essas coisas que têm acontecido. Você que já está presente, se você puder apertar o botão aí compartilhar, você fazendo isso, você vai ficar exposto para as pessoas que te conhecem. Essa live vai ficar à disposição dessas pessoas também, e pode ser que alguém se beneficie disso, participando conosco aqui, adorando a Deus junto conosco nessa hora. Se você também puder mandar uma mensagem por WhatsApp para pessoas conhecidas, faça isso também. Avise que o culto vai ter início daqui a alguns minutos, e juntos vamos adorar a Deus, vamos orar, vamos juntos meditar na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais alguns minutos e iniciaremos o nosso culto. Quarta-feira, dia 1º de abril do ano de 2020, estamos aqui neste momento vivido por todo o mundo, a questão do coronavírus. Por isso não estamos reunidos presencialmente em congregação. Temos aqui apenas hoje 5 pessoas que estarão ajudando no culto dessa noite, e obedecendo as recomendações dos órgãos de saúde que nos orientam a não estarmos em aglomeração. Então, juntos vamos iniciar o culto com o versículo bíblico que está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 44.
Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 44, diz assim a palavra do Senhor: Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Se a Manuela puder projetar, Mateus 24, capítulo 44, vou ler novamente, a minha versão é a Nova Almeida atualizada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Nós estamos envolvidos aí, nesse momento de pandemia mundial, de ansiedade, esse momento em que o mundo, volto a dizer aqui, está impotente, ninguém ainda tem solução para o problema, e nós precisamos nos aperceber que a gente precisa estar preparados. A palavra de Deus nos recomenda: por isso estejam também vocês preparados. E a única forma que nós temos de nos preparar é observando aquilo que já está escrito há muitos e muitos anos e que vem se cumprindo gradativamente. Então, que você inicie o culto desta noite dessa maneira, observando as recomendações do Senhor Jesus Cristo para a sua vida, estando atento, buscando a cada dia que você ouve uma mensagem, seja ela aqui conosco ou a mensagem que Deus trouxer até o seu coração, que você esteja com isso se preparando, se alimentando, se preparando, fazendo com que o seu espírito esteja alerta, porque de certo Jesus voltará. Nós não sabemos o dia nem a hora. Será quando menos esperamos. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, pode ser, enfim. A palavra de Deus diz que não cabe a nós sabermos disso exatamente. Então, se não sabemos, precisamos estar atentos. Esteja atento. Esteja atento ao culto desta noite, esteja atento aos louvores, esteja atento às orações, esteja atento à mensagem. Deus quer falar comigo, Deus quer falar contigo. É para isso que estamos aqui, para ouvir a Deus, ouvir a sua palavra e entoar louvores e orações a Ele, que está nos ouvindo, que está atento no trono da sua graça, no mesmo lugar de sempre. Ele quer nos abençoar. Vamos orar. Querido Deus, santo e amado Pai, nós iniciamos o culto dessa noite buscando a Tua presença. Queremos, ó Deus, declarar que não há nada melhor do que estar na Tua presença. Queremos declarar, Senhor, que nós somos dependentes de Ti. Queremos declarar, Senhor, que a nossa vida está em Tuas mãos. Queremos declarar, Senhor, que estamos aqui porque confiamos que Tu está nos guardando, Senhor, que Tu está nos protegendo. Senhor, nós estamos tomando todas as precauções, mas nós sabemos que a nossa garantia está em Ti. Abençoa os meus irmãos e irmãs, amigos que estão já ligados a esta live, prontos a Te ouvir, Senhor. Senhor, toca no coração de cada um, Senhor, dos que estão aqui, dos que estão em casa. E que seja uma noite onde a nossa vida seja edificada por Ti, pela Tua palavra, e que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha sobre nós, abrir os nossos olhos e nos dar um entendimento, Senhor, advindo do trono da Tua graça, Senhor. Que só a Tua palavra e que só a Tua voz possa ser ouvida nessa noite. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. A irmã Andréia Rangel estará nos conduzindo
com o louvor, nós vamos entoar para a abertura do culto. Boa noite, irmãos, amigos que estão nos assistindo pela live. Vamos declarar: não há Deus maior do que o nosso Deus, amém? Declare isso aí na sua casa. Cante, encha a sua casa com os louvores do Senhor. Declare: não há Deus maior, não há Deus melhor, Senhor, não há. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Vamos declarar mais uma vez: não há Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Ele criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu Amém. Não há Deus maior, não há Deus
tão grande como o nosso Deus, e não há problema maior que o nosso Deus. Não há problema que possa nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, eu hoje estava acompanhando os noticiários e eles dão conta de que as pessoas estão muito angustiadas em suas casas, os idosos, as crianças estão agitadas, os relacionamentos matrimoniais estão estremecidos em alguns casos, porque o isolamento está causando sérios problemas de relacionamento. Nós não fomos feitos para vivermos isolados, nós fomos feitos para vivermos em comunidade, na coletividade, nós fomos feitos para nos relacionar. E é bastante interessante que nesse momento os relacionamentos ficam estremecidos, até as próprias crianças, começam a dar mais trabalho aos seus pais, aos adolescentes. E isso, amados, é resultado, é fruto, quem sabe, de um além do estresse, que é gerado por tudo isso, mas também de algo que nós não vínhamos vivendo como família, como comunidade coletiva, mas dentro da nossa casa. Às vezes a gente arruma fugas, e aí é tudo mais fácil, quando a gente pode sair, quando a gente pode chegar mais tarde, quando a gente pode fazer alguma outra coisa. E nesse momento a gente está nessa condição. E o melhor que precisamos fazer, queridos, é buscar ao Senhor, orarmos em família, colocarmos as crianças junto de nós, orarmos com elas, pedirmos a elas para orar. Aqueles que puderem, façam seus cultos familiares. A irmã Karina disponibilizou no grupo lá uma literatura do Ministério Oicos, do pastor Gilson Bifano, uma literatura com sugestão para culto no lar. Então, se você não tem muita ideia do que é fazer um culto no lar, vá lá no grupo, ou então procure a irmã Karina no privado e peça a ela, que ela vai mandar para você essas sugestões. Vamos tentar nos unir nesse momento em oração, em família. Vamos dar conta que o melhor que temos, o maior tesouro que temos é a nossa família. Vamos nos lembrar dos idosos, vamos lembrar de fazer uma chamada por vídeo, vamos lembrar que é importante mandar uma mensagem todo dia. Às vezes a gente esquece, é bem verdade, na volúpia, mesmo do confinamento, a gente tem coisas para fazer, alguns estão trabalhando em casa, em home office, as crianças estão estudando, através também da mídia, mas é importante que a gente consiga se lembrar que há um mundo lá do lado de fora e que há pessoas que estão sofrendo, há pessoas que estão precisando falar. Esse dia liguei para uma pessoa e ela não conseguia parar de falar porque ela estava com necessidade de conversar. Eu notava isso pela conversa. Então, nesse momento de oração, eu queria colocar esse propósito, e o seu propósito também. Se você tiver um pedido de oração, um propósito de oração nesse momento, é hora de você entregar a Deus a sua vida, o seu coração, o seu pedido, a sua angústia, mas também lembrando-se de que nós precisamos fortalecer a nossa família em oração, nós precisamos fortalecer a nossa família em estudo da Bíblia, da Palavra, e precisamos compreender que é um momento diferente, em que nós precisamos nos readequar, nós precisamos pensar que qualquer gesto abrupto pode magoar, pode causar um problema. Então vamos buscar a Deus nesse momento com esse propósito. Feche seus olhos aí onde você está. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nesse momento de culto,
especificamente nesse momento de oração, Senhor, nós queremos buscar a Tua presença para Te pedir, ó Deus, que Tu nos dê sabedoria para viver este momento tão difícil, Pai, tão diferente. Ó Deus, que Tu nos dê sabedoria para pensar, ó Deus, que quem sabe seja um momento ímpar na nossa vida. Talvez não teremos daqui para frente tantos momentos com a nossa família, tanto tempo disponível, Senhor, que possamos fazer desse tempo um tempo de qualidade, um tempo de reflexão, um tempo de respeito, um tempo de amor, um tempo de um relacionamento com os nossos filhos, um tempo de perdão, um tempo, Senhor, em que possamos olhar para dentro de nós e identificar cada um, Senhor, a sua própria limitação, Senhor, que não apontemos o dedo para o outro, Senhor, mas que nós tenhamos a coragem, Senhor, de admitir os nossos erros e as nossas falhas. Ó Deus, não nos permita virar o rosto para o nosso cônjuge, não nos permita, Senhor, maltratar os nossos filhos, ó Deus. Nos ajuda, Senhor. Pai, eu te peço que Tu vá agora no coração daquele meu irmão, da minha irmã que tem um temperamento muito sanguíneo, Senhor, que Tu possas, nesse momento, acalmar, Senhor, os temperamentos, que Tu possa domar os temperamentos, Senhor, que o Teu Espírito possa dominar todos nós, Pai, com bom senso e também com o Teu poder. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Agora eu também quero Te pedir, Senhor, por este irmão ou irmã, amigo que está conosco nessa live, que Tu possa, Senhor, ir ao encontro, Senhor, deste coração que está aflito, preocupado, Senhor, de como fará para saldar as dívidas, as contas. Senhor, eu quero Te pedir que Tu vá ao encontro do empresário, Senhor, que está preocupado porque não tem recursos entrando na empresa. Ó Deus, pessoas que estão agora preocupadas com a sua folha de pagamento, sem saber como fará para conseguir o recurso para pagar o seu funcionário, para pagar as contas, os fornecedores. Queremos Te pedir, ó Deus, por aqueles que estão com a sua despensa vazia, que estão preocupados, Senhor, porque não sabem como vão conseguir o alimento. Senhor, nos sustenta neste momento, Senhor. Mas eu também quero Te pedir, Senhor, para que como igreja, nós não estejamos parados, Senhor, estáticos, mas que nós possamos pensar em dividir um pouco o que temos, ou quem sabe buscar, ó Deus, recursos em quem tem um pouco mais para doar, para dividir. Ó Deus, nos ajude a nos mover em socorro a essas famílias da Tirol, que nós tivemos notícias que estão passando necessidade, alguns até estão passando fome, Senhor. Ó Deus, não nos deixe como igreja ficarmos parados, só olhando, Senhor, e só sabendo das notícias e só nos angustiando, que possamos fazer algo, Senhor. Toca o nosso coração, para que possamos ver com o nosso vizinho, Senhor, com alguém que esteja ao nosso lado, pedir ajuda, colaborar, fazer a nossa parte, Senhor. Me dê sabedoria como pastor dessa igreja, Pai, para conduzir tudo isso. Mas dá sabedoria também àquele que está angustiado, Pai, para que eles possam descansar em Ti, Senhor, e crer que Tu vais entrar com providência. Eu Te peço, ó Deus, encarecidamente, que Tu agora faça o milagre que precisa ser feito, ó Deus. Pai, a Tua palavra nos promete de que tudo é possível ao que crê, e nós cremos em Ti, Senhor. Nós continuamos confiados em Ti, Senhor. Ah, Pai, nós fazemos essa oração, colocando tudo em Tuas mãos, Senhor, porque sabemos que tudo é Teu e que tudo vem de Ti. Perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, a nossa negligência, perdoa, Senhor, a nossa apatia, e nos ajuda
nos encoraja a irmos em frente, ó Deus, com a cabeça erguida, confiando em Ti, Senhor. É o que te pedimos, ó Deus, nessa noite, e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos passar um momento de louvor. A irmã Andréia nos dirigirá aqui em mais 2 louvores nesse momento. Alegra seu coração, cante, confie, faça desse momento de louvor um momento de regozijo na presença de Deus. Amém. buscarmos ao Senhor, de cada vez mais estarmos próximos a Ele, a palavra, a leitura, e receber as respostas que já estão aqui para nós, o conforto, o consolo do nosso coração. Amém. E é isso que nós vamos declarar agora através desse louvor. Diga ali: eu não vou calar meus lábios. Tá difícil, mas eu não vou calar os meus lábios. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar
ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Vamos cantar mais uma vez? Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Diga para quem está aí sobre tua vida, vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Aleluia! Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Não faltarão, não faltarão, não faltará a paz na sua casa, não faltará a paz na sua família. Declare essa paz que excede todo entendimento sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças. Entregue seu coração a Deus, Ele não deixará você, Ele sempre está aí do seu lado, te consolando. Busque ao Senhor. Aleluia. Obrigada, Deus. Amém. E que nós façamos isso, que nós estejamos com os nossos lábios abertos, entoando louvores, orando, buscando o Senhor nesse momento. Não deixe que o inimigo calhe os seus lábios, não deixe que o inimigo te deixe mudo, apreensivo. Vá em frente, meu irmão. Sei que Deus tem para ti um manancial cujas águas nunca faltarão. É promessa de Deus. É promessa que há um rio que jorra do trono de Deus para a nossa vida. Então não desanime. Isso vai passar e nós vamos poder celebrar juntos a vitória do nosso Deus, a vitória do povo de Deus. Continuem fortes. Eu gostaria de lembrar aqui mais uma vez que nós continuamos precisando honrar os nossos compromissos. Então você que tem aí o seu rendimento, você que ainda tem condição de colaborar, seja fiel nos seus dízimos e ofertas. Entregue, devolva ao Senhor aquilo que lhe pertence. Se você não está tendo renda, fique tranquilo, meu irmão. Deus conhece a tua vida. E eu mais uma vez quero deixar aqui uma palavra de carinho para você que está precisando. Que você não se furte a nos procurar. Procure-nos. Pode ser que a gente possa te ajudar em algo. Então, estamos aqui também à disposição. Nós queremos ser úteis nesse momento enquanto igreja. E nós sabemos que alguns estão precisando. E nós, na medida do possível, estamos tentando assistir aqueles pelos quais a notícia chega até nós e a gente pode, então, agir. Então, se nós não soubermos, nós não vamos conseguir ajudar, mas se nós soubermos da situação, certamente nós vamos nos esforçar
para abençoar a sua vida. Então, fica aí o apelo, nesse momento em que reservamos aqui para os dízimos e ofertas. Nós cremos que o nosso Deus é fiel e Ele continuará sustentando o emprego dos irmãos, a vida dos irmãos, o sustento dos irmãos e também a igreja dele. A igreja dele, nós estamos inseridos num país, que precisamos, como igreja, pagar as nossas despesas e por isso apelamos, mas sabemos também perfeitamente que há escassez nesse momento e todos nós juntos vamos vencer essa batalha. Amados irmãos, eu quero nessa noite, sem me alongar muito, trazer o recado do nosso Deus para a sua vida, essa mensagem que já falou muito ao meu coração e tenho certeza que vai falar contigo também. O texto bíblico que nós vamos meditar se encontra no livro de 2 Samuel, é lá no Velho Testamento, livro de 2 Samuel, capítulo 6. Livro de 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 1. Procure aí na sua Bíblia. Acesse aí o seu smartphone. Vou repetir aqui porque se estiver chegando alguém, a palavra que vamos meditar está em 2 Samuel, capítulo 6, lá no Velho Testamento. Diz assim a palavra de Deus: mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegrava diante do Senhor com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Inacom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e Uzá morreu ali ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos diante de um texto da Tua Palavra
que nos traz, ó Deus, uma advertência muito séria. E nós queremos, ó Deus, que Tu abra o nosso coração e que nesse momento, Senhor, o Teu Espírito Santo fale poderosamente conosco, Senhor. Que nós possamos receber essa palavra como um alerta, que a nossa responsabilidade, Senhor, seja aguçada nessa noite e que nós possamos, ó Deus, refletir na grande necessidade que temos de Te obedecer e de Te servir com todo o nosso coração. Nós Te pedimos essas bênçãos, ó Deus, Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, esse texto de 2 Samuel 6 é um texto muito rico em informações e lições, aplicações que nós podemos tirar dele para a nossa vida. O momento do contexto desse texto é o fato de Davi ter se motivado a ir buscar a arca de Deus, que havia sido tomada pelos filisteus. Essa arca ficou na casa de Abinadab quase 50 anos. Você pode conferir isso lá no livro de Crônicas, capítulo 13, versículo 1 em diante. Davi, então, deseja fazer um movimento nacional para estabelecer a arca em Jerusalém. E ele convoca os homens, os melhores homens que ele tinha, para ir junto com ele, para ir buscar a arca. Tenho certeza que essa grande comitiva estava alegre, estava disposta a fazer algo de muita relevância, com um significado muito grande para aquele povo. E aquele povo então se coloca em caminho daquele lugar. E ao chegar lá, dois homens que conheciam bem o que deveriam fazer quanto ao que diz respeito à obra do Senhor, eles pegam a arca do Senhor e colocam essa arca em cima de uma carroça, em cima de um carroção, em cima de um carro de boi. A gente pode pensar mais facilmente num carro de boi. E ao caminhar com esta arca, eles chegam então à eira de Nacon. E quando eles chegam lá, perto desse lugar, os bois então tropeçam, e Uzá, com todo o seu cuidado e com toda a sua boa vontade, ele estende a mão para apoiar a arca, porque diz a palavra que o carro balançava, o carro de boi balançava, e a arca corria o risco de cair. Então Uzá estende a mão, apoia a mão na arca, e por fazer isso, ele morre, ele perde a vida, deixando inclusive Davi irado, Davi chateado com aquela atitude de Deus para com Uzá. Eu gostaria de fazer você entender que o que Deus fez naquele lugar não foi nada mais, nada menos do que aplicar uma correção exemplar em Uzá. Uzá e Aiô sabiam que eles não poderiam carregar a arca do Senhor numa carroça. A recomendação de Deus para o transporte da arca era que os levitas carregassem essa arca no ombro. 4 homens deveriam carregar a arca, cada um de
dividindo o peso no seu ombro, com uma madeira que entrava nas argolas da arca. Mas Uzá e Aiô, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo dessas recomendações, eles usam o mesmo meio de transporte que o povo, que não era o povo de Deus, usou para levar a arca, quando a tomaram do povo de Deus. Eles se igualam ao povo e não observam as ordens que Deus tinha dado para que eles fizessem a coisa de forma correta. Sabe, meus queridos, às vezes nós perdemos um pouco o cuidado com os princípios de Deus e nos igualamos ao ímpio. Fazemos igual ao ímpio, simplesmente por achar que não vai acontecer nada, que Deus entende tudo. E o momento em que estamos vivendo, o momento que a humanidade está vivendo, reforça cada dia mais a necessidade de falarmos de uma promessa que eu julgo ser a promessa mais importante que tem na Bíblia, que é a volta do Senhor Jesus. Jesus vai voltar. Jesus voltará. E uma pergunta muito pertinente que pode ficar em nós é o seguinte: como Ele nos encontrará? Será que Ele nos encontrará firmes, seguindo as recomendações que estão registradas na palavra de Deus? Ou será que Ele nos encontrará de forma negligente, vivendo de qualquer maneira? Eu gostaria de, em primeiro lugar, considerar com você alguns versículos bíblicos que falam da volta de Jesus. Atos dos Apóstolos 1:11 diz o seguinte: que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus voltará da mesma forma como viram subir. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Mateus 24:42 diz o seguinte: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá o Senhor. Mateus 24:3-6. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Marcos 13, versículo 8. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Lucas 21:11. Haverá grandes terremotos, fome, pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mateus 24:9-11. Então eles entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Marcos 13, versículo 9-10. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Agora o último texto que eu gostaria de considerar. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
diante de todo esse panorama bíblico da volta de Jesus, lido através desses versículos, eu gostaria de pensar com você na necessidade de estarmos conscientes da nossa responsabilidade em Deus, para que no momento em que Jesus voltar, nós sejamos levados com Ele na glória. Essa mensagem de hoje, que se encontra em 2 Samuel 6, versículo 1, vai trazer, de alguma forma, apesar de não ser um texto escatológico, ela vai trazer de alguma forma algumas coisas que nos alertarão para a necessidade de estarmos firmes e conscientes daquilo que devemos ser em Deus. Se nós pudéssemos trazer esse texto para uma realidade da volta de Jesus, eu gostaria de pensar com você num primeiro princípio, num primeiro momento, na motivação que fez Davi ir buscar a arca. A arca representava a presença de Deus, e Davi queria trazer a presença de Deus para perto do povo. Davi queria trazer a presença de Deus para perto dele. E qual de nós não tem o desejo de estar na presença de Deus? Davi estava com essa motivação, estava com esse desejo. O versículo 1 e 2 diz o seguinte: de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Davi chamou 30.000 para ir com ele, e não eram todos os homens, eram os melhores homens. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalim, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. Ou seja, a presença da arca para o povo dava certeza de que eles invocariam a presença de Deus, o nome do Senhor dos Exércitos, e esse Deus estaria entronizado entre os querubins. Ou seja, a volta da presença de Deus estava para vir para próximo do povo. A volta de Jesus está próxima de voltar para perto do povo. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas Jesus vai voltar, e diz a palavra que as trombetas serão tocadas, e todo olho verá. Jesus retornará, e Ele estará perto de todo o povo. Mas Ele estará aqui num primeiro momento para arrebatar a sua igreja, arrebatar os fiéis, dando a esses fiéis o primeiro galardão do retorno dele e do arrebatamento, e depois ele virá para, junto com estes que subiram com ele, julgar todo ser. E diz a palavra que todos voltarão do pó e terão que se apresentar diante da presença de Jesus. Havia o desejo por parte de Davi e do povo pela presença de Deus. Existe algo errado nisso? Existe algo errado em alguém querer ter a presença de Deus perto de si? Mas uma outra pergunta surge: será que somente o desejo ou o anseio pela presença de Deus é o que se faz necessário quando queremos ter Deus perto de nós? Será que só isso basta? Eu tenho certeza que se hoje perguntássemos às pessoas se elas gostariam de que Deus estivesse próximo a elas, certamente, amados, a grande maioria das pessoas diriam sim. Eu quero Deus perto de mim. Mas será que só isso basta, o querer ter Deus perto de si? Será que o anseio, o desejo, ou até mesmo a necessidade é o que basta para se ter Deus perto de nós? Amados, não basta só o desejo. Não basta só a alegria.
Não basta só a vontade. Deus espera que aqueles que o busquem de coração, em amor, e com o desejo de entender de verdade, através da revelação da sua palavra, quem é Ele. Não basta o desejo. O versículo 3 diz que Uzá e Aiô puseram a arca de Deus num carroção novo. Vejam, a carroça era até nova. Não era uma carroça velha caindo aos pedaços. Era um carroção novo. E diz que esses homens levaram da casa de Abinadab na colina. E eles conduziam o carroção. Ou seja, eles tinham o cuidado de conduzir aquela carroça. Fica aqui um ponto de reflexão para a nossa vida. Onde nós temos acomodado Deus na nossa vida? Será que nós temos acomodado Deus aqui na nossa cabeça, no campo dos pensamentos, para recorrermos a Ele somente nos nossos momentos de necessidade? Será que não estamos acomodando Deus no lugar errado na nossa vida? Será que você já parou para pensar, e eu também, se o local que Deus ocupa no meu e no seu coração, na minha e na sua vida, é o lugar que Ele deseja estar de verdade? Será que se perguntássemos para Deus hoje, Senhor, Tu estás satisfeito com o lugar que Tu tem ocupado na minha vida, Ele estaria satisfeito? Precisamos pensar nisso. Deus não quer qualquer lugar na nossa vida. Deus quer o melhor lugar na nossa vida. Deus quer o local adequado na nossa vida. Ele quer que nós o acomodemos em nossa vida como Ele deseja ser acomodado. Será que você tem feito um carroção bem adornado na sua vida para que Deus ocupe esse lugar lá? Será que você tem se esforçado por incrementar a sua vida com palavras? Será que eu tenho feito orações tão belas que as palavras poderiam fazer o melhor erudito ficar pasmo? Não é nada disso. Deus quer o lugar perfeito. Deus quer um lugar perfeito para Ele habitar. E não adianta, queridos, que por mais que eu queira, por mais que eu faça, por mais que eu me esforce, se eu não der a Deus o lugar que Ele merece na minha vida, eu estarei negligenciando com Deus. Olha o que diz o versículo 4 e 5. Com a arca de Deus e Aiô andavam na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Vejam que a liderança do povo ia junto do mesmo, dançando e cantando. Eles estavam alegres, eles estavam se regozijando. Vejam que a liderança estava junta, o povo estava até presente, mas eles estavam cantando, dançando, agindo de forma negligente. Eles não estavam pensando da maneira correta, da maneira cuidadosa, da maneira que Deus esperava que eles estivessem pensando. Não foi a dança, não foi os cânticos que levantaram a ira de Deus. Às vezes a gente vê algumas pessoas até censurando algumas igrejas porque tem canto, porque tem dança, porque tem barulho, porque tem isso, porque tem aquilo, mas não foi isso que levantou a ira de Deus. Não é a
forma de adoração que desagrada a Deus. O que desagrada a Deus é a não observância das normas, dos princípios. O que desagrada a Deus é isso. A negligência que desagrada a Deus. A norma precisa ser observada. A norma bíblica, a norma contida na palavra, a norma que Deus tinha dado ao povo e que isso já tinha sido feito há muitos anos atrás, não tinha sido observada. E não foi observada por Davi, não foi observado pelo povo, não foi observado pelos levitas. Estava todo mundo numa percepção errônea diante de Deus. Amados, precisamos nos unir, precisamos ler a Bíblia, precisamos ter o conhecimento de Deus para juntos exortarmos uns aos outros, procurarmos a santidade, procurarmos dar a Deus o que Ele quer receber e não o que nós queremos dar. Certamente muitos daquele povo, muitos que estavam ali no meio do povo, talvez nem conheciam o que deveriam fazer, não tinha nada para ensinar, não teve ninguém que dissesse: não carrega a arca de Deus assim, não pode. Há de se ter uma voz de alguém que é cuidadoso, de alguém que conhece a Deus de verdade. Não tem como se exortar se não se tem conhecimento de Deus. Por isso que as coisas acontecem. Porque não é uma voz que clama, não há uma voz que se coloque de pé e que diga: está errado, não vamos fazer assim. Era assim que estava aquele povo. E a palavra avança dizendo que quando eles chegaram à ilha de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. E o versículo 7 continua dizendo: a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Olha, irmãos, o seu ato de irreverência. Deus requer de nós reverência. Por isso Deus feriu, e ele morreu ali mesmo ao lado da arca. Que coisa terrível! Um homem que sabia o que devia fazer, mas não fez. Será que temos vivido como Uzá? Será que temos vivido como Aiô? Será que temos vivido até mesmo como Davi, que esteve ali e não teve ninguém para lhe auxiliar? Será como estamos vivendo? Precisamos viver de forma responsável a nossa vida cristã. Jesus voltará e Ele quer encontrar o seu povo de forma adequada. Ele quer encontrar a sua igreja adornada. Ele quer encontrar a sua igreja santa. Ele quer encontrar a sua igreja responsável. E se você que está me ouvindo nessa hora não sabe o que é a igreja, se você pensa que igreja é isso aqui, esse local que nós estamos, eu quero te dizer, meu querido, que igreja não é isso. Isso aqui é um templo. Isso aqui é um local de adoração que tem o seu valor, que precisa ser cuidado, mas não é a igreja. A igreja sou eu. A igreja é aquele que entregou a sua vida a Cristo como Senhor e Salvador. A igreja é aquele que professou a fé em Cristo, que compreendeu que precisava se render e se arrepender dos seus pecados e declarar Jesus como Senhor da sua vida. A igreja é isso. Por isso que nós estamos aqui como igreja e estamos levando a palavra às igrejas que estão espalhadas dentro dos seus lares. Como Cristo achará a sua igreja? Precisamos ser intransigentes quanto à observância dos princípios que o nosso Deus tem nos recomendado. Precisamos ser intransigentes, irmãos.
não podemos afrouxar, não podemos nos adequar ao relativismo. Precisamos nos manter firmes e absolutos na palavra do Senhor. É tempo da graça, o tempo é da graça de Deus. Mas Jesus nos alerta a observar a lei que emana da graça. E por mais que isso pareça ser uma heresia, eu vou explicar. Que lei que emana da graça? Toda a lei no Antigo Testamento foi cumprida de forma integral por Jesus. Jesus disse: eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. E Jesus cumpriu a lei. Jesus cumpriu a lei com perfeição. Ele foi até a cruz. E nós não estamos debaixo de maldição da lei, da maldição do cumprimento da lei, porque a lei foi criada por causa do pecado. Nós não estamos debaixo disso, porque Jesus cumpriu a lei. Mas sabe como é que nós cumprimos a lei da graça? Quando andamos de acordo com os requisitos de Jesus. Quando nós andamos diante dos requisitos de Cristo Jesus, nós cumprimos a lei da graça. João 15, versículo 10 em diante diz o seguinte: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Agora olha o que diz o versículo 14: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. A lei da graça. A lei da graça é obedecer a Cristo. A lei da graça é estar em Cristo, porque Ele cumpriu a lei, e eu vivo esse cumprimento da lei quando eu obedeço a Jesus. Assim como no passado, meus irmãos, assim como no passado havia uma determinação para usar, que ele deveria carregar a arca do Senhor em madeira nos ombros, através de argolas presas na arca, assim como havia uma recomendação inegociável de Deus para que o seu povo fizesse daquela maneira, existe hoje para nós também determinações que precisam ser observadas, porque senão nós seremos penalizados pelo nosso mau proceder. Nós deveremos sentir a pena pelo nosso mau proceder. Eu não estou falando aqui em perda de salvação, eu não estou falando aqui de nada que não seja bíblico. Eu estou dizendo aqui é que você pode perder um grande galardão simplesmente por ser negligente. Jesus voltará e Ele buscará a sua igreja, Ele arrebatará a sua igreja. Pense nisso. Pense em você subindo com Jesus nas nuvens. Pense em você sendo arrebatado e sendo tirado da grande tribulação. Agora pense em você na grande tribulação, simplesmente porque você não observou. Pense em você em meio a uma tribulação onde a pessoa do Espírito Santo não estará mais aqui e você terá que viver e conviver com as mazelas da desobediência. Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Versículo 8: Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. E até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá.
Eu não vou dizer aqui, nem vou afirmar, nem tenho a pretensão aqui de querer alcançar os desígnios de Deus e nem os mistérios de Deus. Eu não estou dizendo aqui que Uzá foi exterminado e que tudo que ele fez de bom não tenha sido considerado por Deus. Eu não estou dizendo aqui que Uzá foi totalmente extirpado da presença de Deus. Não estou dizendo isso. E eu penso nisso porque Davi instituiu aquele lugar como Pérez Uzá. Eu tenho certeza que Deus não permitiria que Davi deixasse essa parte registrada na Bíblia como meio que uma homenagem àquele homem. Eu sei e eu penso que Deus leva em consideração aquilo que nós fazemos, porque Deus nos ama. E diz a palavra de Deus que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E as suas misericórdias são sem fim e se renovam a cada manhã. Eu tenho certeza que Uzá não foi consumido. Uzá não foi exterminado. O que eu acredito de verdade é que Deus disciplinou o seu filho de forma exemplar. Deus disciplina de forma exemplar. Hebreus nos fala que Deus só disciplina aquele que Ele ama, aquele que Ele tem chamado por filho. E essa disciplina na vida de Uzá se deu de forma exemplar, para que o povo visse, para que o povo enxergasse que nós não podemos fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. E isso se estende até hoje para os filhos de Deus. Deus não mudou. Uzá perdeu a chance de ser lembrado como um servo fiel. Uzá perdeu a chance de fazer o que era certo. Uzá perdeu a chance de ficar registrado na palavra como alguém que obedeceu até o fim e que não negligenciou. Ele perdeu a chance de ficar registrado na Bíblia como alguém que observou com atenção os princípios de Deus. E hoje Uzá é lembrado, no ano de 2020, aqui nessa mensagem, como alguém que ficou registrado pela sua negligência, e não pela sua obediência, não pela sua observância. Eu encerro essa mensagem deixando uma pergunta no seu coração e que serve para o meu também, para o nosso coração. Como temos nos apresentado diante de Deus? Como está a nossa vida diante de Deus? Como está a nossa vida diante dessa pandemia? Será que temos levado isso como uma brincadeira? Será que não temos atentado para que o momento é de reflexão e de retorno à palavra de um Deus que a faz cumprir dia após dia, ano após ano, século após século, décadas após décadas? Meu conselho para você nessa noite é que você compreenda que não basta apenas ter o desejo de estar na presença de Deus, o anseio e o desejo. Não basta só isso. Basta você, aliás, que você queira conhecer esse Deus e obedecer a Ele. Também quero dizer para você que é importante que você saiba onde você tem acomodado Deus na sua vida. Ele não aceita qualquer lugar, Ele não aceita qualquer carroção, Ele não aceita, Ele quer o lugar
que Ele determinou que cada um o tivesse em sua vida. Quero fazer você também lembrar que é preciso que nós tenhamos cuidado com a nossa negligência, com a nossa observância aos princípios de Deus, e que nós também um dia seremos lembrados. Pelo quê? Por uma marca inconfundível de alguém que viveu, que respeitou e que honrou a Deus, ou como alguém que viveu uma vida de qualquer maneira na presença de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos traga ao nosso coração tudo aquilo que é necessário para que nós o sirvamos da forma correta, da forma como Ele espera ser servido. Vamos entoar um louvor nessa hora. Vamos, junto a este louvor, refletir um pouco. Refletir, com a ajuda dessa letra, na eternidade. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Alain, irmão do Luiz, esposo da irmã Fabiana, ele contraiu o Covid-19, famoso coronavírus. A Rosana, que está nos assistindo dos Estados Unidos, Roxana. Olá, Roxana, que Deus te abençoe. Nós vamos orar por você também. Também queremos aqui lembrar da sobrinha da irmã Diná, que está com coronavírus também. Nós não sabemos o nome dela, mas Deus conhece essa vida. Também queremos nos lembrar aqui da irmã Odete, da primeira Igreja Batista da Freguesia, que está internada com insuficiência cardíaca. Lembremos desses irmãos, desses amigos, e vamos no final estarmos orando por todos vocês e também por todos nós. Vamos louvar o Senhor. Oh
Vamos orar nesse momento. Pai Santo e Fiel, nós queremos te agradecer pela Tua palavra nesta noite, o alimento do nosso coração. Queremos te agradecer, ó Deus, as vidas que puderam estar aqui junto conosco, Senhor, através dessa live, os irmãos que puderam estar aqui presencialmente, para juntos realizarmos esse trabalho. Queremos te pedir, ó Deus, pelo Alain, que está em situação difícil em função do coronavírus, também a sobrinha da irmã Diná, na mesma situação. Ó Deus, coloca os teus anjos ao redor dessas vidas, ó Deus, protege-os, Senhor, e ajude-os, Senhor, a conseguir vencer esse mal tão difícil, Pai, que tem assolado a humanidade. Te pedimos também pela Roxana, Senhor, ó Deus, essa vida que pediu oração e que certamente, ó Deus, tem algo a te apresentar. Pai, nós te pedimos que a Roxana seja agora tocada pelo Teu Espírito, ó Deus, e que tudo, Pai, que precisa ser feito na vida da Roxana, Senhor, que Tu possas operar, Senhor, com poder e grande glória, e que essas coisas, ó Deus, que estamos te pedindo, Pai, redunde para a honra e glória do Teu santo nome. Te pedimos, ó Deus, pela irmã Odete, que está internada no Hospital Samaritano. Senhor, que Tu vá agora ao encontro da Tua filha, já tão idosa, ó Deus, e que ela consiga, Pai, com o tratamento que está sendo oferecido, vencer essa insuficiência cardíaca, Pai. Ó Deus, também clamamos pelo casal que está internado e que foi pedido oração hoje no grupo, através da irmã Márcia. Está internado ali, ó Deus, também no Samaritano, o casal, os dois com coronavírus. Pai, repreende esse mal, Senhor, da nossa vida, do nosso meio, do nosso país. Ajuda as autoridades, ó Deus, a fazer a coisa certa, ó Deus, no momento certo. Dá sabedoria aos nossos governantes, ó Deus. Toma o nosso presidente, toma, Senhor, os governadores, os prefeitos, toma também o povo brasileiro, para que todos nós possamos nos conscientizar, ó Deus, e tomar as atitudes corretas, para que possamos nos ajudar, Senhor, nesse momento tão difícil. Levanta homens e mulheres, ó Deus, que estão estudando para conseguir desenvolver uma vacina, um remédio, Pai, para que isso seja uma realidade o mais rápido possível, Deus. Ah, Senhor, nós cremos em Ti e depositamos nossa vida em Tuas mãos. Pedimos perdão pelos nossos pecados. E Te pedimos também, ó Deus, que Tu nos ajude, nos sustente, ó Deus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito do Senhor seja com esta igreja reunida aqui neste lugar, aqueles que estão em suas casas, participando através dessa tecnologia, e todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Até a próxima live, domingo, às 10 horas da manhã.